Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, use a lógica mais uma vez, mas principalmente, raciocine junto comigo. Veja bem, a religião afirma que uma pessoa suicida que tira sua própria vida, inevitavelmente, esta pessoa irá para o inferno. Nesta mesma linha de raciocínio, a religião também afirma que os pecadores que não vierem a se arrependerem, automaticamente serão condenados a um inferno de tormento sem fim. Mas isto não é verdade. Quer que eu prove que uma pessoa que tira a sua própria vida não vai para o inferno? Sim, é claro que eu irei provar. Me acompanhe justamente através da leitura do livro de Eclesiastes no capítulo 12 e no versículo 7, onde está escrito: o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito retorna a Deus que o deu. Guarde bem essas palavras. O espírito retorna a Deus. E no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. O Espírito é de Deus. Então os seres humanos são criados. Bom, neste caso, se após a morte Deus recebe o seu Espírito no céu, então estaria Deus condenando a partir de então a si mesmo ao inferno, uma vez que o Espírito é o Espírito de Deus? Reflita, meu amigo. Esta contradição pertence ao sistema religioso, que não quer aceitar a verdade, que nós não somos o corpo, mas sim o espírito que está no corpo. E o espírito que está no corpo é o Espírito de Deus. Até porque, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 42, diz: o espírito, na verdade, está pronto. A carne é que é fraca. O espírito é santo, o espírito é santo, o Espírito é perfeito, o Espírito não peca. É a carne que é fraca. E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz: condenou Deus o pecado na carne. Se foi a carne que pecou, por que exatamente o Espírito haveria de ser condenado ao inferno? Não, meu amigo, você aprendeu errado. Veja, neste caso, o Espírito não paga o preço do pecado, pois o Espírito é santo. No livro de Romanos, capítulo 6, versículos 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. Quem morre é a carne, não o Espírito. O Espírito é eterno. Neste caso, o Espírito não irá para o inferno, senão a carne, pois inferno significa em aramaico sepultura, lugar dos mortos. É a carne que peca e é a carne que vai para a sepultura. O Espírito retorna a Deus, meu querido amigo. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24, diz: ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Repito, Cristo, este Espírito de Deus, tomou sobre si todos os nossos pecados. A resposta é como e quando? Resposta simples: quando você nasceu, pois Deus enviou o seu Espírito. Então o corpo foi criado. O corpo é a manifestação visível do Espírito de Deus neste lugar. Quando o Espírito se reveste de carne, ele toma sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e todos os nossos pecados. Isto acontece quando cada ser humano nasce neste lugar. Não é uma história descrita do passado, que ocorreu há 2000 anos atrás. Estamos falando exatamente do nascimento de todo ser vivo, pois para o corpo vir à existência, o Espírito, que é o Verbo, precisa se tornar carne. Veja, meu amigo, há uma grande contradição, simplesmente porque a igreja não é capaz de discernir os assuntos do Espírito. A história de Cristo é a história de todos nós. É a história do Espírito se tornando carne. É a história do Verbo que se fez carne. Veja, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 a 20, diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Estamos falando de Cristo. Os quais, em outro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual apenas 8 almas se salvaram pela água. Quem exatamente é estes espíritos que se encontravam em prisão? Estamos falando de pessoas lá do tempo de Noé? Sim,
para ilustrar o que acontece a nível espiritual até os dias de hoje. Veja bem. Este Espírito de Cristo, ele pregou aos espíritos em prisão. A pergunta que se levanta é: quem é este Espírito que está em prisão? Resposta simples, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só Espírito. Repito, livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. Em outras palavras, é o Espírito do próprio Deus que se encontra em prisão, na carne. Pois quando o Espírito se fez carne, ele perdeu a sua identidade espiritual através do corpo. Por isso é necessário nascer de novo, disse Jesus, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. Quando o Verbo se fez carne, ele foi aprisionado na carne. Nisto podemos entender, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Sim, lá no tempo de Noé, desde o princípio das Escrituras, estava sendo pregado as boas novas, que as pessoas não eram apenas o corpo, mas sim o espírito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, os quais em outro tempo foram rebeldes, todos os seres humanos, primeiro ao natural, depois ao espiritual. O natural é rebelde, ele se rebela contra o espírito. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual apenas 8 almas se salvaram pela água. Ou seja, pela revelação da palavra. Apenas 8 pessoas receberam este Espírito de Cristo, despertaram deste Espírito de Cristo na carne. 8 pessoas que receberam, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas sim os filhos do Espírito. Aquele que passa a se reconhecer através do Espírito, passa a se tornar filho de Deus. Por isso que no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, diz: por causa disto é pregado o Evangelho aos mortos, para que sejam julgados os homens na carne, mas vivam segundo Deus em espírito. O que é julgado é a carne, o que é condenado é a carne, a morte. Mas os seres humanos não são a carne, e sim o espírito, pois foi o espírito que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso, disse, repito, livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, por causa disto é pregado o Evangelho aos mortos. E quando diz no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, estamos falando justamente que o Evangelho foi pregado aos mortos, aqueles que ainda não despertaram do Espírito. Pois no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz: condenou Deus o pecado na carne. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 42, diz: o Espírito, na verdade, está pronto, é a carne que é fraca. Repito, mais uma vez, livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Por causa disso é pregado o Evangelho aos mortos. E disse Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Pois a pessoa que não é capaz de se reconhecer através do seu espírito, que é a vida, se encontra morta espiritualmente. Nisso podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 22, diz: Jesus, porém, disse-lhes: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O Evangelho estava sendo pregado às pessoas que ainda não haviam despertado do Espírito. Por isso foi enviado o Evangelho para despertar os mortos. Sim, veja, livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Estamos falando exatamente de você, que se encontra neste mundo dos mortos. Você não é capaz de se reconhecer através da vida, simplesmente porque você se encontra morto espiritualmente, pois a vida do homem é o espírito. Se você não é capaz de se reconhecer através do espírito, isso significa que você ainda não nasceu de novo. E se você ainda não nasceu de novo, isso significa que você não possui vida em si mesmo, pois a vida do corpo é o espírito. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, diz: eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Este Espírito de Cristo é quem entra no mundo. Pois, repito, livro de Salmos 104:30, envias o teu Espírito e são criados. Então, o corpo retorna ao pó e o Espírito retorna a Deus que o deu. Esta é a história de Cristo. Esta é a sua história.
Repito, eu vim do Pai e entrei no mundo. Sim, você veio de Deus, você veio do Pai e entrou no mundo, pois você não é o corpo e sim o Espírito que veio do alto. Este Espírito, ele está sempre retornando ao Pai. Então, como exatamente você pode acreditar que alguém irá para o inferno? Se é apenas o pó que retorna ao pó e o Espírito retorna a Deus, o próprio Cristo afirmou: eu vim do Pai, este Espírito, ele veio do Pai. E outra vez deixa o mundo e volta para o Pai. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz: então disse o Senhor, o meu Espírito não permanecerá para sempre no homem. É o Espírito de Deus que está no homem. E este Espírito de Deus é a sua verdadeira identidade. Então, como exatamente um suicida irá para o inferno? Se o suicida não é o corpo e sim o espírito que está tendo uma experiência, ou que teve uma experiência através do corpo? Não, meu amigo. Isso é uma ilusão. Pois no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, repito, o pó retorna à terra de onde veio, e o espírito retorna a Deus que o deu. Há um único espírito se desdobrando através de todos, o Espírito de Deus. Há uma única vida, um único ser, o ser de Deus se desdobrando através de todos. Esta vida é imortal, é eterna, ela sempre retorna ao seu lugar de origem. A vida retorna à fonte. Por isso que no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz: o Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito de Cristo que estava sobre a vida dos profetas. Agora veja, para finalizar, repito, se o Espírito de Cristo estava sobre os profetas, isso significa que este Espírito de Cristo também estava sobre os patriarcas, pois, repito, diz que o pó retorna à terra de onde veio, o Espírito retorna a Deus que o deu. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, diz: eu vim do Pai e entrei no mundo, outra vez deixo o mundo e retorno para o Pai. É sempre este mesmo Espírito de Cristo. O mesmo Espírito de Cristo que se fez carne sobre a sua vida é o mesmo Espírito de Cristo que estava sobre o homem Jesus e é o mesmo Espírito de Cristo que estava sobre os profetas. E livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O espírito que estava aprisionado sobre os profetas, sobre Noé, é exatamente o Espírito de Cristo. Veja bem, nós estamos falando do Espírito de Cristo, através do Espírito de Cristo. É este próprio Espírito de Cristo que desperta a sua essência no homem. Então, quando diz no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, está falando exatamente do Espírito que se fez carne, pois toda a carne é Deus em manifestação. Então, não há como negar essa verdade. Que quando afirmou no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, está falando do Espírito de Deus, que desceu até o mundo dos mortos, pois este é o mundo dos mortos. Prova disso é que nenhum ser humano é capaz de se lembrar de quem este é na essência, pois a essência de todo ser vivo é o Espírito. Neste caso, os seres humanos não são capazes de se reconhecerem através da sua própria identidade espiritual. Isto prova por si mesmo que este é o mundo dos mortos, um mundo onde as pessoas não são capazes de se reconhecerem a si mesmas. Por isso, este espírito se encontra aprisionado na carne, morto na carne, pois se há corpo natural, há também corpo espiritual. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É o espírito que precisa ressuscitar no mundo dos mortos, e não os seres humanos lá no cemitério, pois não é a carne que ressuscita lá no cemitério, mas sim o Espírito de Cristo, que desperta, que ressuscita no homem, pois este Espírito de Cristo se encontra aprisionado no homem. Para finalizar, repetindo, recapitulando, o livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Por causa disso é pregado o Evangelho também aos mortos, pois é justamente o Espírito de Deus que se encontra morto na carne, pois semeia-se corpo natural, ressuscita o corpo espiritual, é o Espírito de Deus que ressuscita no mundo dos mortos. E o mundo dos mortos é exatamente esta nossa realidade em que nós nos encontramos. Até o próximo vídeo.